Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus e o amor de Jesus brilhem sempre dentro de nossos corações. Na noite de hoje, vamos juntos falar sobre o poder da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Allan Kardec coloca a seguinte passagem do Evangelho, que diz: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. Jesus respondendo lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo cá. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Então Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Kardec, pessoal, enfatiza sobre a importância de termos confiança em nós mesmos, quando ele coloca no Evangelho dizendo que é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando nós duvidamos de nós mesmos. Então, precisamos compreender no sentido moral dessas palavras de Jesus, uma vez que essas montanhas ao qual ele se refere não são as montanhas físicas, obviamente, são as montanhas que são consideradas em nossas vidas de uma forma metafórica, tais como dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos de rotina, interesses materiais, egoísmo, fanatismo, orgulho, dentre tantas outras montanhas que precisamos nos esforçar para removermos. E é importante destacar que existem dois tipos de fé. A que é a robusta, que tem aquela perseverança, que tem aquela energia para passar quaisquer dificuldades, sejam elas as menores possíveis quanto as maiores. E a fé vacilante, que é aquela que tem uma incerteza, uma hesitação, de que muitos adversários se aproveitam. E nós precisamos, muitas vezes, nos esforçarmos para combater esse tipo de fé vacilante. Ela nem sequer procura os meios de vencer, como coloca Kardec, porque sequer acredita na possibilidade da vitória. Esse filme, que eu recomendo a todos, é o filme do Irmão Sol e Irmão Lua, que vai tratar a respeito da história de Francisco de Assis e Clara de Assis. Só que o que é interessante é que Francisco dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Sobre a fé vacilante, certa feita em uma aldeia, existia um pequeno povoado, ou melhor dizendo, numa pequena cidade, existia um pequeno povoado e, e há muito tempo não chovia. Como era um local em que as pessoas precisavam da chuva, para que molhassem os campos, porque naturalmente por ser uma cidade pequena, dependiam muito da colheita e muitos queriam muito que voltasse a chover. E para isso tiveram a ideia de conversar com o padre. E ao conversar com o padre, este, por sua vez, falou então que iria realizar uma missa, pedindo a Deus para que voltasse a chover. Todos ficaram comovidos e decidiram então acatar com essa decisão do padre. No dia combinado, eis que a missa estava lotada. Ao chegar, o padre entra pela, pela igreja e, ao entrar pela igreja, olha aos lados, observa todas aquelas pessoas ali presentes, sobe até o púlpito e lá diz: Estão todos dispensados. Nós não iremos realizar a missa hoje. Todos ficaram perplexos, porque por que nós não iríamos realizar a missa, já que estávamos ali presentes?
E ele respondeu: por causa da vossa pouca fé. Ninguém trouxe guarda-chuva. Pois é, galera. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, nós temos um problema. E muitas vezes não acreditamos que vamos resolver esse problema. Simplesmente deixamos a fé vacilante dentro de nós crescer cada vez mais. A incerteza, a dúvida, o medo. E nos esquecemos daquela fé a qual Jesus nos referiu, que é a fé que transporta as montanhas. Montanhas de má vontade, montanhas de orgulho, montanhas de inveja, montanhas de dúvidas e de medo. A fé robusta, ela, ao contrário da fé vacilante, ela faz com que um trabalhador, por mais difícil que seja a situação, por mais trevosa que seja a vida, por mais difícil que às vezes possa ser, ele continua acreditando e tem a esperança no dia de amanhã. Eis porque aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, no entanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Na verdade, quando nós acreditamos, e muitos que me ouvem podem talvez pensar na fé de uma mãe quando quer curar um filho, na fé que ela eleva os seus pensamentos e nada é mais forte do que a cura do seu rebento, do seu pequeno ou da sua pequena. E por mais difícil ou impossível que às vezes o ser humano fale que é impossível de ocorrer tal cura, ocorre muitas vezes o milagre. E o milagre, como coloca Allan Kardec, na verdade não é um fenômeno inexplicável. Pelo contrário, é um fenômeno que tem uma explicação. No entanto, nós, a nossa ignorância, que às vezes julgamos conhecer alguma coisa, não sabemos nada. Já dizia Sócrates: só sei que nada sei, e quanto mais sei que nada sei. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, eu recomendo a todos a leitura, principalmente nesse período. No capítulo 17, tem uma passagem intitulada como Rogativa Singular. Eu transcrevi alguns trechos para que todos vejam o que ocorre nessa passagem do livro. Ocorre que, nesse pequeno livro, e volto novamente à recomendação, ele trabalha a respeito do processo de desencarnação de algumas pessoas. E uma dessas pessoas, uma simpática senhora, ela, ao desencarnar, na verdade, André Luiz, junto com os seus guias, o seu instrutor, ele iria acompanhar o processo de desencarnação dessa simpática senhora. No entanto, eis que, por algum motivo, o seu instrutor recebe uma convocação do mais alto. E quando ele retorna, nesse exato momento, ele diz para André que ela não iria desencarnar. Então ele fica surpreso, mas por quê? E aí é quando nós temos essa passagem. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se consciente do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos amistosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Então, André vê um pequeno menino entrando no quarto da sua simpática senhora, a qual considerava uma vovó do coração. E ao entrar, todos ficam perplexos, porque não entendiam o que aconteceu exatamente, principalmente no plano espiritual. Então, Albina rogou a Deus que o abençoasse, e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica desta criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Ou seja, a oração deste pequeno garotinho fez com que atingisse os planos mais altos, e nesse instante, o que essa simpática senhora iria desencarnar, deu-se um tempo a mais.
E André fica surpreso. O quê? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, seu instrutor, todavia continuou. Não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão, que lhe abandonaram a porta após o nascimento, e que Lloyd mantém no lar, desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, apesar da prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Então percebam que a oração deste pequeno menino, da fé deste pequeno menino, fez com que todos os desígnios, aquilo que foi programado fosse adiado por uma simples oração para algumas pessoas. Só que nesta situação, o plano espiritual sempre enxerga uma criança não como apenas uma criança, mas um ser multimilenar que já passou por diversas experiências e que ora está em corpo de uma criança, mas que com o passar do tempo irá demonstrar tudo aquilo que traz de bom e de ruim. Porque não é porque é uma criança que traz em si toda a pureza, mas que traz em si toda aquela oportunidade de fazer melhor. E para finalizar, eu gostaria de demonstrar um vídeo para vocês a respeito sobre a importância da fé, a importância de acreditarmos em Deus. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras. E lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem. E aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que Ele abandonou essas pessoas? Foi então que a gente foi para o campo, né? E aí a gente conheceu uma senhora, uma vovó, que tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos e ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer já tinha 3 dias. Quando eu cheguei para a gente foi acolher ela no projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. A gente acolheu ela no projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela era cega, ela não conseguia nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de 3 dias que a gente voltou a visitá-la, porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá, mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias e aquilo alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual era o problema que ela tinha nos olhos, porque poderia ser algo mais simples. E foi diagnosticado como catarata. E aquilo tinha cura, né? Então acabaram fazendo a cirurgia, a Fraternidade Sem Fronteiras fez a cirurgia dela. E, bom, ela voltou a enxergar. Depois de 1 ano, eu tive meu reencontro com ela. Então ela me viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela realmente teve o contato visual comigo. Enfim, essa é a foto do nosso contato. As pessoas falam pra mim assim, Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo, eu sei disso. O mundo eu não vou mudar, mas o mundo delas eu posso mudar. A gente pode mudar. Então, com base nesse vídeo, eu desejo de coração que novos caminhos se abram na vossa frente, que o sol brilhe suave e morno sobre os vossos rostos, que o vento sopre lentamente sobre as nossas costas e que a chuva
caia de mansinho no campo de nossos corações. Até a próxima vez que nos encontrarmos e que Deus nos guarde na palma de suas mãos. Que Jesus abençoe a todos.